seguinte, eu vim sair da igreja católica, eu procurei tudo quanto é tipo de meio para conhecer. Eu queria conhecer a verdade de qualquer forma. Eu queria descobrir a verdade, o caminho, o porquê, o que eu precisava fazer para aproximar de Deus. Porque de todas as formas que eu tentei, não funcionava, sabe? Eu fui para feitiçaria, eu já estudei livro de feiticeiro, macumbeiro, fiz tudo quanto é coisa nessa vida para tentar encontrar uma explicação para aquele vazio que faltava dentro de mim. Aí eu fui para a igreja evangélica. Na igreja evangélica eu passei por várias denominações de igreja. E todas as igrejas que eu passava, nenhuma completava aquilo que eu estava precisando, cara. Aquilo ali para mim era um vazio profundo, sabe? Eu falava assim, eu estou perto, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou estudando a palavra de Deus, mas não tinha Deus no meu coração, sabe? Eu não tinha Deus no meu coração. Eu ensinava e não praticava, não fazia o que eu mesmo ensinava, sabe? Então, isso aí, para mim, era totalmente inadmissível, cara. Não era uma coisa fora do comum para mim, sabe? É um trem que... eu ficava assim pensando na minha casa, tem dia que eu chegava na minha casa aí do culto, às vezes eu ia pregar na igreja que eles chamavam, eu chegava em casa e falava assim, mas gente, eu estou pregando uma coisa que não é a realidade, cara. Eu estou enganando as pessoas, sabe? Eu prego algo que eu estou ludibriando a mente das pessoas, sabe? Induzindo as pessoas inocentes, às vezes simplesmente uma pessoa que é simples de alma, você leva ela ao caminho errado, você está conduzindo ela para um precipício. Você não está levando ela para o aprisco, que é o lado que nós devemos buscar as ovelhas que nós temos. Conduzir elas para o aprisco, onde Yeshua pede para você trazer perto da casa do Pai e mantê-la dentro da casa do Pai. Eu estava distanciando as ovelhas que tinha, da maneira que eu ensinava, e era a maneira que eu era instruído a ensinar. Então, o princípio do esvaziamento foi quando eu cheguei no caos mesmo, cheguei no fundo do poço, cara. Cheguei no fundo do poço, eu estava no último, eu estava pensando em desistir de tudo já, sabe? Estava pensando em largar de mão, porque eu falei assim, não tem jeito mais, cara. Porque todas as igrejas que eu vou, as pessoas pregam de uma maneira que não está escrito, não condiz o que está escrito ali. Aí eu falei assim, não tem como. Eu falei, ou eu vou ter que eu mesmo abrir um ministério, ou eu vou ter que, eu não sei. Tipo, naquele momento eu estava assim, falei, eu vou ter que eu mesmo abrir um ministério e pregar segundo o que as escrituras estão falando, segundo o que aqui estão sendo ensinados, não da maneira que eles querem que eu ensine. Aí um certo dia, eu estava na minha casa, bateu no portão, chegou um rapazinho lá e entregou um convite para que eu viesse aqui conhecer a Beit Shalom. Eu, com receio, falei assim, uma igreja Beit Shalom, uma igreja diferente, o nome. Mas como eu estava com os pensamentos voltados a ter um conhecimento maior, a buscar algo diferente, eu falei assim, por que não fazer uma visita nessa igreja? É uma igreja diferente, ele tinha dito que era uma igreja messiânica, e eu falei assim, pois, vou buscar conhecer essa igreja. Quando eu cheguei aqui, cara, aí mudou tudo. Falei, não, aqui eu vejo o caminho certo, o caminho reto, aonde eu preciso chegar, aonde eu quero chegar, que é ter uma conexão com o Eterno, viver na presença do Eterno e fazer o que é correto e certo diante da presença de Deus. Não viver uma vida maquiada, uma vida vazia. E comecei a pensar, durante tantos anos eu estava cego, não tinha uma visão. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ouvir a verdade, dentro dos ensinamentos no qual o Roche pregava, aquela escama que estava no olho começou a cair. Então eu comecei a sentir um coração renovado, transformado. Aí eu comecei a apanhar amor pelos estudos da Beit, comecei a buscar os estudos, buscar as escrituras, conhecimento, vinha no shiur, vinha na teologia, comecei a fazer teologia aqui, e no passar do tempo, eu fui mudando meus comportamentos, as minhas atitudes, eu vi que foi mudando a minha vida, a minha casa mudou, dentro da minha casa mudou, na minha família mudou, a minha esposa sentiu a minha mudança, meus filhos, minhas filhas sentiu a mudança, aquela pessoa que era totalmente desequilibrada na maneira de agir, na maneira de falar, conhecia Deus? Sim, conhecia, mas faltava algo para mudar aquilo dentro de mim. Então, com o decorrer do tempo que eu comecei a conhecer a verdade, a conhecer as escrituras dentro do original, eu vi que eu tinha que mudar meu comportamento como ser humano, eu tinha que ser um ser humano melhor do que eu era. Aí então,
eu comecei a entender o que é ser circuncidado no coração. O homem, para ser circuncidado no coração, ele tem que desapegar daqueles hábitos que ele tem, daquele egoísmo, da ambição, do orgulho, da avareza. O homem tem que despregar de tudo isso e se tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais carismática dentro de casa, com as pessoas, com os vizinhos, com as demais pessoas que a gente se encontra. Ser compreensível. Isso é a minha mudança dentro da Beit Shalom. Para mim foi um caminho que abriu completamente a minha mente, meus pensamentos e me renovou por completo. Hoje eu posso dizer para você que eu me sinto uma pessoa transformada, uma pessoa circuncidada no coração de verdade, porque eu sou uma pessoa melhor do que eu era.